Olá pessoal, aqui quem está falando é o Thiago. Bom, juntamente com o André, nós vamos gravar alguns vídeos para uma playlist que possam ser úteis para pessoas que venham estar cursando disciplinas como mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte ou, no nosso caso, transferência de quantidade de movimento. Esses vídeos são uma iniciativa do Arte Brasília e nós esperamos que seja muito útil para vocês. Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos rever alguns conceitos iniciais. Primeiramente, força normal. Notem que vamos aplicar uma força em uma determinada superfície de forma que essa força aplicada seja perpendicular a essa superfície. E se vocês repararem, essa força que é aplicada perpendicularmente, ela é paralela ao vetor normal dessa superfície. Já no caso da força tangencial, ela vai ser aplicada paralelamente a essa superfície, ou seja, ela vai ser perpendicular ao vetor normal. Também poderíamos ter o seguinte caso, em que uma força, ela, no caso representada por essa seta vermelha, ela é aplicada com um ângulo em relação ao vetor normal, e essa força ela poderia ser decomposta em duas componentes, uma componente normal à superfície e uma componente tangencial. Bom, quando aplicamos essas forças, o efeito que nós vamos notar é o surgimento de tensões. No caso de uma força normal, o efeito que vamos observar é uma tensão normal, que nós vamos representar pela letra grega sigma, e pode ser calculado como sendo a força pela área. Quando aplicamos uma força tangencial, vamos observar uma tensão de cisalhamento, que vai ser representada pela letra grega tal e pode ser calculada como sendo a força dividida pela área. Bom, primeiramente vamos ver o conceito de fluido. Um fluido deforma-se continuamente sob a influência de tensão de cisalhamento, independentemente do quão pequena ela possa ser. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos aplicar uma força a um bloco sólido. Bom, suponha que essa força ela seja aplicada paralelamente à superfície desse sólido, ou seja, ela é uma força tangencial, e o efeito que nós vamos observar é que esse sólido vai reagir à aplicação dessa força se deformando. Se essa força for constante ao longo do tempo, esse sólido ele vai se deformar até um certo ponto e não irá mais se deformar. Para que haja uma maior deformação, teríamos que aumentar essa força aplicada. No caso do fluido, isso não acontece. Por menor que seja essa força aplicada, se ela for aplicada por um longo período de tempo, o fluido ele vai continuar se deformando, ou seja, enquanto houver a aplicação de uma força, ele vai se deformar. Ao contrário do sólido, que só se deforma a um certo ponto, o fluido, enquanto essa força estiver sendo aplicada, ele vai se deformar, ou seja, ele não consegue resistir à aplicação dessa força. Bom, a hipótese do contínuo. Ela vai ser importante porque com essa hipótese nós podemos tratar as propriedades do nosso fluido como sendo funções de pontos e que elas variem continuamente, ou seja, elas não tenham descontinuidade no espaço. Para ilustrar esse conceito, vamos supor que nós vamos definir um ponto no espaço no qual nós queremos observar as propriedades. E o que seria esse ponto? Esse ponto vai ser uma região do espaço, ou seja, um pequeno volume no espaço em que nós queremos observar as propriedades. E esse espaço ele vai ser representado por esse pequeno cubo. Bom, por exemplo, vamos supor que desejemos calcular a massa específica nesse pequeno volume. Como calcularíamos? Seria a massa das partículas que ocupam esse volume dividido por esse volume. O que acontece é que as partículas elas estão em constante movimento. Então, a quantidade de partículas que ocupam esse volume em determinado instante vai variar, ou seja, de instante para instante essa quantidade varia, ou seja, o número de partículas que ocupam esse determinado volume em um instante não é o mesmo, por exemplo, o que vai ocupar daqui a 5 segundos. Bom,
O que acontece? Nós vamos definir esses pontos, ou seja, esses pequenos volumes, de forma que as propriedades, o valor médio das propriedades seja constante ao longo do tempo. Então, quando nós definimos pontos no espaço, na verdade nós definimos pequenos volumes, pequenas regiões que sejam grandes o suficiente para que essas propriedades sejam constantes. A hipótese do contínuo vai ser válida desde que os nossos pontos, ou seja, os nossos pequenos volumes, sejam muito maiores do que o espaço entre as partículas. Bom, no nosso estudo da mecânica dos fluidos, algumas propriedades vão surgir várias vezes. Então vamos dar uma olhada. Bom, primeiramente o conceito de propriedade intensiva ou extensiva. Uma propriedade intensiva é uma propriedade tal que o tamanho da porção do sistema analisada não influencia no valor atribuído à propriedade, por exemplo, a temperatura. Já uma propriedade extensiva, o tamanho da porção do sistema analisado influencia sim no valor atribuído à propriedade, como por exemplo a energia interna. Alguns exemplos de propriedades que vão aparecer com uma certa frequência no nosso estudo seriam a massa específica, ou seja, ρ, o volume específico, que é o inverso da massa específica, ou seja, 1 sobre ρ, que é calculado como sendo o volume dividido pela massa, o peso específico, ou o peso por unidade de volume do fluido, que será calculado como sendo ρ vezes g, e a gravidade específica, que nada mais nada menos é do que a razão entre a massa específica de uma determinada substância e a massa específica de uma substância de referência a uma determinada temperatura. Usualmente, a substância de referência é a água pura a temperatura de 4 graus Celsius. Bom, agora vamos entrar em um tópico muito importante, que é a lei de Newton na viscosidade. Bom, primeiramente, nós temos que conhecer um conceito muito importante, que é a condição de não deslizamento, também conhecido como condição de aderência. E esse conceito nos diz que uma camada de fluido que estiver em contato direto com uma superfície sólida vai apresentar a mesma velocidade que essa superfície, de forma que, se uma superfície sólida está em repouso, a camada de fluido que estiver logo em contato com ela, em contato direto, também vai estar em repouso. E também ela nos diz que, se uma superfície sólida se move, a camada de fluido que estiver em contato direto com ela vai se mover com a mesma velocidade. Bom, imagine o seguinte cenário. Temos um certo fluido entre duas placas planas paralelas. A altura entre essas placas é dy e nós vamos mover a placa superior com uma certa velocidade du. Notem que eu representei a velocidade na direção horizontal como sendo u, e em algumas literaturas isso é muito comum, ou seja, representar a velocidade na direção x ou direção horizontal pela letra u. Bom, quando essa placa começar a se mover, o fluido vai começar a se deformar. Notem que, devido à condição de aderência, a camada de fluido que estiver aderente à superfície superior também vai se mover com a mesma velocidade. Já no caso da placa inferior, como ela está em repouso, a camada de fluido que estiver adjacente a ela, ou seja, em contato direto, também permanece em repouso. E devido à deformação do fluido, vamos perceber que um pequeno ângulo vai se formar. Bom, essa distância superior, devido ao deslocamento do fluido, pode ser calculado como sendo a velocidade vezes o tempo. Bom, nós queremos determinar a tensão de cisalhamento nesse fluido. Nós sabemos que a tensão de cisalhamento ela vai ser proporcional à taxa de deformação. O que seria a taxa de deformação? Seria a derivada do ângulo formado pelo tempo. Bom, nós podemos perceber que geometricamente a tangente desse ângulo θ seria a razão entre o cateto oposto
e o cateto adjacente. O cateto oposto é du vezes dt e o cateto adjacente é dy. Para ângulos muito pequenos, ou seja, no limite tendendo a zero, tangente de θ tende a θ, ou seja, tangente de θ é aproximadamente θ. No nosso caso, tangente de dθ vai tender a dθ. Vamos passar dividindo o dt de forma que a taxa de deformação seja igual a du sobre dy. Essa quantidade de du sobre dy vai ser o nosso gradiente de velocidade. E vocês vão ouvir falar muito nesse termo mais adiante no curso. Bom, como nós temos uma relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, para que tenhamos uma igualdade é preciso introduzir uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade vai ser a viscosidade dinâmica ou absoluta desse fluido, de tal forma que a tensão de cisalhamento tal é igual a viscosidade dinâmica vezes a taxa de deformação, mas nós vimos que por essa relação a taxa de deformação é igual ao gradiente de velocidade. Então, substituindo aqui, temos que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade dinâmica vezes o gradiente de velocidade. É importante ressaltar que essa relação ela é válida para fluidos newtonianos. Bom, existem fluidos em que a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação não é linear. Bom, podemos investigar o comportamento de um fluido com relação à tensão de cisalhamento de duas formas. Com relação à variação da taxa de deformação ou do gradiente de velocidade, ou aplicando um gradiente de velocidade ou uma taxa de deformação constantes e analisando o comportamento do fluido ao longo do tempo. Bom, com relação à variação da taxa de deformação, para fluidos não newtonianos, teremos três tipos principais de comportamento. No caso de um fluido dilatante, quanto maior a taxa de deformação ou quanto maior o gradiente de velocidade, maior será a viscosidade aparente do fluido. Para fluidos pseudoplásticos, a relação é inversa, ou seja, quanto maior a taxa de deformação que nós aplicamos no fluido, menor vai ser a viscosidade aparente. E ainda os plásticos de Bingham. Nesse tipo de fluido, eles exibem uma relação linear entre viscosidade aparente e taxa de deformação, porém eles só escoam a partir de uma certa tensão tal zero, ou seja, uma tensão mínima precisa ser aplicada para que o fluido escoe. Bom, no caso do comportamento do fluido em função do tempo, para fluidos em que a viscosidade aparente aumenta ao longo do tempo, chamamos de fluido de reopético, e no caso de fluidos em que a viscosidade aparente diminui em função do tempo, ele é tixotrópico. Bom, nesse primeiro gráfico nós vemos a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Percebam que no caso do fluido newtoniano temos uma relação linear. No caso do pseudoplástico e do dilatante temos uma relação não linear. No plástico de Bingham temos uma relação linear, porém só há o escoamento a partir de uma tensão mínima que seria tal zero. E nesse diagrama nós percebemos também a relação entre os fluidos tixotrópico, newtoniano e reopético, ou seja, seus comportamentos em função do tempo. Bom, agora vamos falar sobre forças de corpo e forças de superfície. Bom, as forças de campo ou de corpo são forças que atuam através de campos, ou seja, não é necessário que haja interação física direta entre as partículas. Os principais exemplos que podemos citar seriam o campo gravitacional ou um campo elétrico. No caso de forças de superfície, são forças que atuam a partir do contato direto entre a matéria. Como nós vimos, teríamos, por exemplo, a força normal ou a força cisalhante. Bom, também é importante classificar os tipos de escoamento com o qual nós vamos nos deparar e estudar mais adiante.
Podemos classificar o escoamento em viscoso ou não viscoso. Bom, um fluido ideal é um fluido que não teria viscosidade, mas nós sabemos que todos os fluidos reais eles têm uma viscosidade. Porém, em algumas situações podemos classificar o escoamento como não viscoso. E nós vamos ver mais adiante em quais situações poderíamos classificar o escoamento como não viscoso e em quais situações o escoamento é viscoso. Também podemos classificar o escoamento em interno ou externo. O escoamento interno é aquele que nós vamos analisar em dutos, por exemplo, em tubulações, e o escoamento externo é através de objetos ou corpos. O escoamento ele ainda pode ser laminar ou turbulento. No caso do escoamento laminar, as camadas de fluido elas se movem como se fossem lâminas ordenadas e não há flutuações de velocidade e o movimento é altamente ordenado. No caso do escoamento turbulento, há flutuações de velocidade e movimento altamente desordenado. Bom, o escoamento também pode ser permanente ou transiente. No caso do escoamento permanente, as propriedades do fluido elas não variam com o tempo. Já no caso do transiente, elas variam. O escoamento ainda pode ser compressível ou incompressível. No caso do escoamento compressível, a massa específica ela varia. No caso do escoamento incompressível, como é o caso dos líquidos, em alguns casos também para gases, a massa específica ela não varia. Bom, pessoal, por esse vídeo é só isso. Nós agradecemos muito a sua paciência e nós esperamos que vocês tenham gostado dos vídeos e até a próxima.